noite, meu irmão, minha irmã, paz seja contigo. Mais uma alegria estar aqui com você nessa noite, podendo compartilhar mais um devocional para nosso crescimento nesse tempo de jejum e oração, para que o nosso coração esteja alinhado com o reino dos céus. Amém? Eu gostaria nessa noite de compartilhar com você mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Antes de fazer isso, eu gostaria apenas de te pedir que já deixe aquele like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que todas as vezes que tivermos um vídeo aqui, você possa ser avisado e assim crescer conosco também. Amém? E eu gostaria também de convidar você nessa hora a pegar a sua Bíblia comigo e abrir no livro de Marcos, no capítulo 14, continuando as nossas reflexões sobre esses evangelhos. Amém? Amados, é o seguinte, o capítulo 14, eu quero fazer um breve resumo e depois ler algumas partes com vocês. Se você pegar desde o versículo 1 até o último versículo do capítulo, que vai ser o versículo 72, esse capítulo é bem grande, então ele dá aí praticamente duas leituras do que normalmente nós fazemos todos os dias. Então eu vou fazer resumo por tópicos, mas eu quero ficar em uma revelação, assim, um ponto central que eu queria chamar a sua atenção, ok? Vamos pegar de trás para frente? A última parte dos 66 ao 72 vai falar quando Pedro nega Jesus. Sabe aquela noite onde Jesus foi traído e ele então foi entregue para ser crucificado? Pois é, Jesus tinha falado que antes que o galo cantasse 3 vezes, o que aconteceria? Pedro o trairia, e isso aconteceu. Está exatamente nessa parte. Eu poderia refletir nesse ponto com vocês sobre muitas ideias centrais, mas como nós sempre pregamos na igreja, você se recorda como que isso se deu, eu vou me abster um pouquinho para eu falar só de um ponto, como eu disse para vocês, central e crucial, que eu gostaria que vocês pudessem refletir comigo. Bom, no versículo 53 até o 65, Jesus é levado diante de uma assembleia, um sinédrio, um grupo de pessoas religiosas importantes e que foram julgar Jesus. Bom, aqui nós podemos aprender que nem sempre a nossa religiosidade, as nossas tradições têm um ponto de vista, como que eu posso te dizer? Às vezes nós podemos tirar conclusões a respeito de Jesus só do ponto tradicional, só do ponto de vista religioso e esquecer particularidades da pessoalidade de Jesus. Bom, foram os religiosos que julgaram, preste atenção nessa palavra, julgaram Jesus. Bom, do versículo 43 em diante, Jesus foi preso para depois ser levado para esse conselho. No versículo 32 até o 42 é aquele momento onde Jesus está no jardim do Getsêmani, ele sua sangue e faz uma oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, eu não quero que seja feita a minha vontade, mas a sua. Nos mostrando quão importante é a renúncia e permanecer, mesmo que doa muito, com a vontade de Deus para a nossa vida. Mas vamos lá. Última Páscoa, versículo 12 até o versículo 26. E qual que é a parte que eu queria, que foi a última ceia, uma leitura que nós fazemos sempre quando nós meditamos na ceia. Mas vamos lá, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 11 é o ponto central que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, no versículo 1 vai falar que foi festa dos pães sem fermento, a Páscoa, ou aquilo que nós comparamos à Santa Ceia, No versículo 3 vai contar que eles entraram na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. E ela era cheia de nardo puro e derramou e quebrou. Diz a palavra de Deus nesse versículo que era de alto preço esse perfume e ela derramou todo sobre o corpo de Jesus. Bom, isso aqui, muitos estudiosos já fizeram o cálculo, porque a Bíblia fala que
Esse perfume custava cerca de 300 denários. 300 denários, eu quero que você faça uma comparação breve do que isso quer dizer. 300 denários, naquela época, as pessoas recebiam mais ou menos um denário por dia de serviço. 300 denários significa um ano inteiro de trabalho, sem tirar nada para o sustento pessoal. Um ano inteiro de salário de um empregado comum estava ali sendo derramado aos pés de Jesus. Você pode imaginar o preço desse perfume? Então, isso aqui fez muitas pessoas ficarem incomodadas. Olha lá, versículo 4. Alguns dos presentes, indignados pelo que eles viram, diziam uns aos outros: para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Veja bem, Jesus falou para deixar, não incomodar ela, e no versículo 8 fala que o que ela fez antecipou para ungir o corpo dele para a sepultura, e ele ainda confirmou no versículo 9 que onde o evangelho fosse pregado, o que ela fez seria contado para a memória, para a honra, porque ela fez algo muito poderoso. Irmãos, a Bíblia, ela é recheada de histórias que nós podemos aprender por analogia, por literalidade e por extensão, ensinamentos que vão mudar a nossa vida enquanto cristãos. Quando eu falo para vocês desses 3 pontos, são 3 tipos de interpretações bíblicas. Eu interpreto no literal, porque o texto ele aconteceu literal em um momento da história. Eu interpreto por analogia, porque eu comparo uma história com a outra e aí eu posso aprender com aquela história. São as analogias, as parábolas, essas coisas, elas têm um fundo verdadeiro por trás de uma moral de uma história. E também eu posso por extensão. Por exemplo, você tem um rol do que a Bíblia fala: eu não posso matar, eu não posso roubar, eu não posso desejar a mulher do meu próximo, e por extensão eu não posso mentir. De fato, independente qual seja a interpretação, nós sempre temos que buscar uma aplicação para a nossa vida. Entende o que eu quero dizer? Então isso é muito poderoso. E aqui nesse texto, o que nós podemos aprender de forma analógica? Aquela mulher, ela pegou um ano inteiro do salário dela e comprou um perfume de grande valor para ungir Jesus. Ela derramou aquele perfume sobre o corpo de Cristo. Muitas pessoas ali que viram aquela história, eles se indignaram. Repitam aí comigo, repita comigo agora, irmão. Eles se indignaram. Eles viram e acharam um desperdício. O que eles acharam um desperdício? Pegar um perfume caro e derramar sobre o corpo de Cristo, por corpo de Jesus. Às vezes a gente lendo isso hoje, quase 2000 anos depois, a gente não faz esse tipo de comparação, mas tenta olhar com o binóculo da época, ou seja, com os olhos daquela época, o que estava acontecendo naquele momento. As pessoas se indignaram, elas acharam que absurdo gastar tanto dinheiro, um ano de trabalho, de salário, para ungir, derramar um perfume no corpo do Senhor Jesus. E o mestre então proíbe as pessoas de incomodar aquela mulher, porque ela fez na sua sinceridade e fé, ungindo o corpo do Senhor Jesus para o dia da sepultura. Que coisa poderosa, né, gente? Mas deixa eu falar uma outra coisa que muitas vezes acontece hoje, e por analogia, muitas vezes nós precisamos lutar contra os indignados que existem contra a nossa fé. O que eu quero dizer com isso? Quando você decide no seu coração a fazer algo, ainda que tenha relevante valor, para abençoar o corpo de Cristo, que a Bíblia chama de corpo de Cristo, a igreja, muitas pessoas se indignam e elas começam a falar que você está desperdiçando seu dinheiro. Olha que interessante. Se gastar com bebida, se gastar com cigarro, se gastar com coisas que podem destruir a sua saúde, não é desperdício. Mas quando levamos para o reino de Deus, para abençoar a casa de Deus, para abençoar outras pessoas, as pessoas acham desperdício.
E eu quero que você entenda essa palavra, porque eu quero que ela fique guardada no seu coração e você não perca coisas espirituais por causa desse ponto. Por causa do dinheiro, desencadeou todas as situações para que Jesus fosse crucificado. Preste bem atenção. A Bíblia fala que quando Jesus diz para não incomodar aquela mulher, no versículo 10, logo após, vamos ler de novo, versículo 8 e 9. Ela fez o que pôde, Jesus está falando dela, da atitude dela. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Versículo 9. Em verdade vos digo que em todo o mundo, em que esse evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Só que lembre-se que lá no versículo 4 tinha falado, alguns dos presentes se indignaram. Inclusive, Judas Iscariotes se indignou. E no versículo 10, então, o que Judas faz? Então Judas Iscariotes, um dos 12, um dos discípulos de Jesus, da alta liderança que estavam próximos do Senhor Jesus, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar Jesus. Quando, versículo 11 ainda, vamos ler o versículo 11, vale a pena, né? Eles, ouvindo o que Judas relatou, alegraram-se e prometeram para ele dinheiro. E ele então procurou entregar Jesus. Veja bem, eu quero fazer uma outra comparação analógica para encerrar, que eu sei que o devocional está ficando extenso já, né? Mas o que eu quero dizer para você como pastor, com mais de 20 anos de caminhada de evangelho, é que eu já vi muitas pessoas tropeçarem, caírem, perderem a sua fé, perder a sua esperança, porque o diabo roubou a sua fé, a sua esperança por causa do dinheiro. Elas não podem ouvir na igreja se falar sobre dízimos e ofertas. Muitas vezes elas entregam a sua fé. Quando falo de entregar Jesus, desistir da fé, abandonar tudo, porque infelizmente elas não foram curadas nesse assunto. Nós precisamos ser curados, nós precisamos entender que dinheiro e finanças e bens, tudo isso foi colocado sim nas nossas mãos, dado pelo Senhor. E se foi Ele que nos deu, nós temos uma responsabilidade de usar isso também para servir o reino de Deus. Eu quero que você entenda bem, eu não quero desligar esse devocional hoje sem deixar muito claro para você essa mensagem. Eu não estou falando que você deve doar tudo que você tem para a igreja. Eu não estou falando para você fazer um voto e determinando valores que você precisa entregar no altar. Mas o que eu estou querendo te dizer é, guarde o seu coração para que esse assunto não roube do seu coração uma fé genuína e principalmente te faça entregar, desistir da sua fé, porque Jesus tem o melhor para você. E tudo que você fizer para o corpo de Cristo, você está fazendo conforme essa mulher. Você está semeando, você está ungindo, está abençoando o corpo de Cristo. Quando você fizer, lembre-se que você precisa fazer com o coração certo. Você precisa fazer com amor, carinho e você precisa fazer com sinceridade de fé. Não deixe que esse assunto te roube a fé genuína no Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui nessa história nós podemos ver como que um único ato que causou indignação desencadeou em toda a história da crucificação do Senhor Jesus. E sabe o que é pior? Esse indignado que foi Judas, quando ele caiu em si, quando ele se deu conta do que ele tinha feito, quando ele percebeu o erro que ele tinha cometido, ele se suicidou. Percebe? Ele perdeu tanto as bênçãos, quanto também perdeu a própria vida. De uma forma trágica, feia. Por quê? Porque ele tinha muito preconceito, ele estava indignado demais. Ele não podia abrir o coração para entender o que a palavra de Deus tinha para ensinar para eles. Gente,
Eu vou ficando por aqui, porque senão vai virar um culto, né? Uma pregação enorme, e não é a minha intenção. A minha intenção é deixar para você um tempo de reflexão, que essa palavra fique ministrada no seu coração. Se porventura você ainda não entendeu toda, volta de novo, assista novamente, leia comparando com a Bíblia, não somente no que eu estou falando. O meu desejo é que a palavra de Deus fale ao seu coração. Amém? Mais uma vez, que você possa ser abençoado, tenha um sono revigorador e que nesses 40 dias de jejum e oração, o Espírito Santo esteja te ajudando a se alinhar com o céu, com o reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, para a glória de Jesus. Tchau. Deus abençoe.